Olá! No jornalismo, a pior das aberturas para se falar de um assunto é a que recorre à definição do dicionário. Fica parecendo que não existe nada de mais importante para realçar. No tema de hoje, corrupção, o que não falta é novidade. Mensalão, caixa 2, mala de dinheiro, dinheiro na cueca e a mais recente denúncia de ontem. Quase sempre associamos corrupção a um suborno e a dinheiro escuso em troca de vantagens. Mas corrupção pode ser muito mais na busca de levar vantagens. E o que o dicionário ajuda a lembrar é que corrupção é principalmente depravação, decomposição, putrefação, destruição da substância. Simplificando, o apodrecimento da sociedade. Para entender melhor como esse mal se entranha na sociedade e verificar se existem saídas e soluções, convidamos especialistas em corrupção, em tese, é claro, embora um deles esteja na linha de frente do combate ao uso indevido do dinheiro público. O ministro Waldir Pires comanda a Controladoria Geral da União, responsável por fiscalizar internamente o uso dos recursos do governo, detectar casos de irregularidade e malversação de fundos. Michel Miss, doutor em Sociologia, coordena o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Roberto Cantes, antropólogo, doutor pela Universidade de Harvard, coordena o curso de especialização em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense, a UF. Marcos Bezerra, doutor em Antropologia Social, é professor da Universidade Federal Fluminense e autor do livro Corrupção, um estudo sobre o poder público e relações pessoais no Brasil. Ministro, vamos começar com a sua experiência que no governo de Jango era consultor-geral da República. Então, o senhor tem uma visão jurídica insofismável. O que é a sua definição da amplitude da corrupção? Como é que o senhor enxerga o termo? A corrupção, a meu juízo, ela é sobretudo a decorrência da natureza das estruturas sociais e das relações sociais que se desenvolvem em qualquer país, em qualquer realidade nacional. É também uma perda de certos valores. Uma sociedade que se estruturou a partir de conceitos e de objetivos que não têm absolutamente nenhum escrúpulo na preservação de um dos recursos mais caros, mais sérios, digamos assim, mais importantes da sociedade, que são os recursos públicos. Com isso, o senhor quer dizer que a corrupção já vem desde o nosso surgimento, já que o senhor falou, estruturou a sociedade? O Aristóteles já falava em corrupção também, né? 4 séculos antes de Cristo, né? E ele dizia exatamente essa coisa: a corrupção é uma dissolução da sociedade, é uma destruição das relações sociais, ao mesmo tempo que tinha a grandeza de estabelecer o que é que era ética, a seu juízo. A corrupção como o contraponto da ética, né? De modo que essa é uma coisa longa, vem desde sempre. Porque, na realidade, a corrupção é, no fundo, um crime, não é? É um crime que a gente combate, que é preciso combater. Sobretudo se nós aspiramos a que vivamos numa sociedade democrática. Você não acaba a corrupção, não se extingue a corrupção. Você combate incessantemente. Porque, no fundo, a corrupção é como um homicídio. É que o nosso professor, especialista em matéria criminal, é como um homicídio. Você não acaba, a não ser quando nós chegarmos no instante de uma sociedade de santos. Não é? Mas a corrupção é isso. Claro que a partir da evolução do processo social e, digamos assim, e a partir mesmo dos chamados tempos modernos, aí, que a gente traga aí para uma fase próxima aí dos iluministas, aí, do pensamento organizador de uma sociedade democrática, você passa a identificar na corrupção como se fosse assim, digamos, um atentado, né? uma agressão aos interesses de todas as áreas
que vivem de rendas modestas e que são compelidos ou compelidas a pagarem seus tributos, pagarem seus impostos e ficam a conviver com uma realidade que, além de pagar os impostos que deveriam ser destinados aos serviços e às políticas públicas de melhorar a vida dessas pessoas que vivem de salários ou vivem de serviços, são subtraídas essas rendas por via da corrupção. Então não há nada pior do que a corrupção. Bem, vamos pegar a partir daí, Michel, que aspecto, por exemplo, vocês estudam? Estudar a corrupção é possível? A partir dessa definição que o ministro estava colocando aqui? É perfeitamente possível. Isso é feito em muitos países, né, por diferentes disciplinas. Há economistas, há cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, que estudam a matéria. Seja sob o título de uma economia da corrupção, seja sob o que há de envolvimento de relações de poder e, no mais abrangente, no conjunto mesmo da relação entre moralidade, espaço público e espaço privado numa sociedade moderna. Eu acho que a questão da corrupção no Brasil, ela ganha uma particularidade pelo fato de que, além de ser o que o ministro colocou, ela também é no Brasil, de certo modo, um meio através do qual se pode realizar disputas políticas. O tema da corrupção é antigo nas disputas político-eleitorais no Brasil, de modo que, além do fato de se constituir num problema social, a corrupção também deve ser observada como um móvel através do qual atores políticos se acusam mutuamente. O Kant, nesse aspecto que eu na abertura citava, né, a vinculação com o dinheiro, vocês não tratam a corrupção só com a questão do dinheiro. Qualquer outro relacionamento de levar vantagem também seria um ato de corrupção. Uhum. Como é que vocês definem isso? Eu acho o seguinte, quer dizer, essa definição inicial, ela, de certa maneira, vê a corrupção como uma coisa relacionada, né, a uma possibilidade de pureza. É isso? Quer dizer, se uma coisa está se decompondo é porque é alguma coisa que estava saudável e que não se decompunha. E, nesse sentido, eu concordo com o ministro de que a corrupção é parte da sociedade, quer dizer, ela é uma parte integrante da estrutura social. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato do significado da corrupção em diferentes sistemas jurídico-políticos, né? E a minha percepção disso é que no Brasil, concordando com o Michel, que aqui há algumas características específicas da corrupção brasileira, que no Brasil o sistema de controle da corrupção é um sistema que está de acordo com a maneira como nós pensamos o controle social, que é um controle basicamente repressivo, quer dizer, depois do fato. Né? Nós sempre pensamos aqui no Brasil, quando pensamos em polícia, justiça, etc., é uma coisa de punir os infratores, né? Persegui-los, puni-los, acusá-los, denunciá-los, etc. Não pensamos em como é que pode ser montada, né, uma ética, né, que permita que as pessoas não vejam a corrupção como uma coisa legítima, como uma coisa que é uma possibilidade da ação social legítima. E eu acho que aqui no Brasil essa confusão ela atrapalha muito essa discussão da corrupção. Recentemente, a gente vê, né, a mídia, né, noticiando inúmeros casos, né, em que a Polícia Federal tem se envolvido e prendido pessoas, e sempre, como diz o ministro, relacionadas ao uso de recursos públicos, né, indevidamente, etc., etc. Mas você não vê, né, em nenhum momento uma reflexão sobre por que essas pessoas fizeram isso, quer dizer, como é que você pode... Como isso é possível, porque são empresários, são pessoas... Então, eu quero dizer o seguinte, a corrupção em outros países, ela é vista fundamentalmente como um desvio de comportamento, um desvio execrável, um desvio mortal, um desvio pernicioso, né, ao sistema democrático e às estruturas sociais e políticas. No Brasil, ela frequentemente é vista como uma saída, um escape, quer dizer, o sujeito foi pego. Não é isso? Quer dizer, o corrupto é aquele cara que foi pego, porque os outros todos estão fazendo igual a ele, mas não foram pegos. E ninguém se pergunta por que é tão legítima essa infringência, e infringir a lei
e infringir esses valores públicos aos quais o ministro se referia. Marcos, a sua visão. Bom, queria primeiro cumprimentar os colegas e falar um pouco da pertinência dessa discussão. Eu acho que, quer dizer, poder discutir mais sistematicamente, né, e a questão da corrupção me parece fundamental, mas fundamental, sobretudo, quer dizer, é comum a gente ter a discussão no momento em que está havendo casos de corrupção, mas eu acho que é fundamental, até pelo fato de ser alguma coisa que permanece no âmbito da sociedade, é fundamental que haja uma discussão sistemática a respeito das corrupções, das causas, das consequências, não só no momento em que nós temos aí a corrupção sob visibilidade, né? Eu queria retomar a questão inicialmente do problema da definição, porque eu acho que foram colocados 2 pontos de vista que eu gostaria um pouco de explorar um pouquinho cada um. Primeiro, eu acho que há uma tendência no Brasil em se pensar a questão da corrupção como uma espécie de herança primeira da sociedade brasileira, né? Então, o brasileiro é corrupto, aí a menção fundamental é a Carta de Caminha, então não estaria lá a marca da nossa corrupção. Quer dizer, isso tende a, digamos assim, a fazer com que as pessoas percebam a corrupção quase como se fosse alguma coisa inerente à própria sociedade brasileira. E eu tendo a discordar extremamente desse tipo de visão. Eu acho que, por mais que a gente consiga ir a Aristóteles, por mais que a gente consiga ir a Platão, e por mais que a gente vá a Pero Vaz de Caminha e diga, não, a corrupção é uma coisa antiga, nós temos que lembrar, e eu acho que o ministro chamou a atenção na sua intervenção, que quando nós estamos pensando em corrupção, nós estamos pensando num conjunto de práticas que são constituídas historicamente e estruturalmente, né? Quer dizer, então a corrupção de hoje não é igual à corrupção de Aristóteles, a corrupção de hoje não é igual à corrupção de Pero Vaz de Caminha, e etc, etc. Quer dizer, então você tem, né, condições e relações sociais específicas que são estruturantes dessas relações corruptas e corrupturas, né? Quer dizer, então nós estamos diante de um fenômeno que é um fenômeno que certamente tem a sua marca sociológica e histórica. E combater isto significa pensar exatamente que condições são aquelas que favorecem o aparecimento dessas práticas corruptas e corrupturas, né? Então, isso significa a gente deixar de lado uma certa visão essencialista da corrupção e se perguntar exatamente sobre que condições são essas que asseguram o aparecimento da corrupção na sociedade brasileira e nas outras sociedades nesse momento, né? Bom, eu só queria, se me permite, estender a observação em relação à sua pergunta sobre estuda-se corrupção, estuda-se, né? Mas a corrupção, pela própria definição do fenômeno, é um fenômeno invisível. Eu acho que o Kant acentuou isso muito fortemente na sua exposição. Quer dizer, nós tomamos conhecimento daquilo que não deu certo. Não é que por alguma razão alguém denunciou, por alguma razão alguém dentro do esquema, né, veio à tona e disse, bom, está acontecendo isso. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a corrupção se passa, é a definição do próprio fenômeno, é um fenômeno invisível, né? Quer dizer, o que nós sabemos, tomamos conhecimento daquilo que de algum modo irrompeu, né? Então, a gente só trabalha em cima desses casos que nós tomamos conhecimento. Tá. Eu vou ter que chamar um intervalo e voltamos já já, sem perder o ritmo aqui da corrupção.